Olá, estamos de volta. Passei 2 ou 3 dias sem gravar, estava com saudade. Eh, estamos já em meados de março de 1935. Já passamos pela anexação do Saarre, que é uma área territorial que era da Alemanha antes da Primeira Guerra e que a Alemanha perdeu. Ao perder a Primeira Guerra, ela perdeu também eh, algumas possibilidades, né, como alguns territórios, e também perdeu foi impedida pelo Tratado de Versalhes, que foi o tratado feito ali entre França, Inglaterra e Estados Unidos para com as punições que a Alemanha sofreu por ter perdido a guerra, né? Uma das punições foi não ter exército com determinadas condições, e outra foi perder alguns territórios. Então, aqui, em 15 de março de 1935, Hitler já tinha reanexado, né, essa região que estava com a França, chamada Sarre, e já tinha prometido que não faria mais nada, não anexaria mais nenhum território. Estava de boa, estava na paz. E mas no último dia que a gente leu, que foi dia 15 de março, no finzinho do vídeo 005, a gente já estava vendo que ele estava bastante descontente com com o cerceamento ali do poderio limitar dele, e já vinha tendo publicações e desconfianças de que ele estava aumentando e fortalecendo o exército alemão às escondidas. E isso deu o que falar. Essa segunda quinzena de março de 35 foi bem cheia de acontecimentos, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. Paris, 16 de março de 1935. Por volta das 3 horas da tarde de hoje, o Ministério da Propaganda telefonou-me num grande nervosismo, pedindo o meu comparecimento à entrevista coletiva das 5 horas, durante a qual o Dr. Goebbels faria uma declaração da maior importância, entre aspas. Quando lá cheguei, cerca de 100 correspondentes estrangeiros enchiam o salão da entrevista, todos mais ou menos excitados, mas ignorando completamente o motivo daquela convocação. Finalmente, o Dr. Goebbels penetrou no salão, exibindo uma expressão de importância e gravidade. Pôs-se imediatamente a ler em voz alta o texto de uma nova lei. E aqui o livro traz um rodapé falando sobre essa lei, eu vou ler a nota de rodapé. O texto dessa lei é o seguinte: Lei para a Reorganização das Forças de Defesa Nacional. O governo do Reich decretou a seguinte lei, que assim entra em vigor. 1. O serviço nas forças de defesa fica baseado no sistema de serviço militar universal. 2. O exército alemão de paz, inclusive as unidades policiais que lhes são incorporadas, compreende 12 comandos de corpos e 36 divisões. 3. Leis suplementares destinadas a regulamentar o serviço militar universal serão convenientemente elaboradas e apresentadas ao gabinete do Reich pelo ministro da Defesa. Fecha aspas, a lei foi essa. Então, eu vinha falando aqui o texto, que o Goebbels entrou no salão exibindo a expressão de importância e gravidade, pôs-se imediatamente a ler em voz alta o texto de uma nova lei. Fê-lo com uma rapidez demasiadamente grande para que fosse possível anotar o que dizia. Aliás, não foi preciso. Hitler, agindo por iniciativa própria, abandonava as cláusulas militares do Tratado de Versalhes, restabelecia o serviço militar e proclamava a criação de um exército de conscritos composto de 12 corpos de exército, ou seja, 36 divisões. Louis Lochner, da Associated Press, Ed Beatty, da United Press, Pierre Rose, da INS, e Gordon Young, da Reuters, precipitaram-se para os telefones existentes no salão, sem esperar sequer pelo final das palavras de Goebbels. Por fim, o pequeno Dr.
encerrou as suas declarações. 2 ou 3 funcionários do ministério ali ficaram para responder às perguntas que lhes fizessem. Mas logo compreendemos que tinham receio de adiantar qualquer coisa, além do que continha o comunicado oficial. Qual seria o efetivo do novo exército? 36 divisões, responderam eles. E quantos homens possuía uma divisão alemã? Isso depende, disseram, e assim por diante. Saindo dali, subi a Wilhelmstrasse, em companhia de Norma Abbott, do Times, que sempre fora o correspondente estrangeiro mais bem informado em Paris. Desculpe, em Berlim. E de Pat Murphy, do Daily Express. Abbott parecia um pouco surpreso pela notícia, embora continuasse a insistir em que, afinal de contas, não continha nenhuma novidade e que os alemães há mais de um ano vinham organizando o seu exército. Corri ao meu escritório da Dorotheenstrasse, pedi algumas ligações e sentei-me para escrever o mais depressa possível. Era sábado e nos Estados Unidos os matutinos de domingo começam a rodar muito cedo. Tem um erro editorial aqui no livro, que ele começa dizendo que estava em Paris nesse dia 16 de março, mas no dia 15 de março ele estava em Berlim, e o texto de 16 de março mostra também que ele estava em Berlim. Então, nós estamos ainda falando do dia 16 de março em Berlim. Mais tarde, nesse mesmo dia, terminei o meu artigo por volta das 22 horas, mas permaneci no escritório a fim de responder às inevitáveis perguntas de Nova York. Segundo fui informado, Hitler agiu com a rapidez do raio, aparentemente sob a inspiração de ser agora o momento propício para agir e alcançar o seu objetivo, o que parece ter conseguido. Do nosso escritório de Paris, disseram-me esta noite que os franceses ficaram excitados com os acontecimentos e estavam tentando obter o auxílio da Grã-Bretanha para tomar uma iniciativa qualquer, mas que Londres não se mostrava disposta a isso. Ontem à tarde, Hitler regressou de seu refúgio montanhoso de Berchtesgaden, convocando imediatamente uma reunião do gabinete dos líderes militares. Foi então que se chegou a uma decisão, ou melhor, foi então que Hitler comunicou a sua decisão aos demais. Pelo que posso depreender, não se registrou a menor hesitação por parte dos que compareceram à reunião, ou, se tal se deu, essa hesitação não foi expressa. Os técnicos entregaram-se imediatamente ao trabalho de elaborar a nova lei, ao mesmo tempo que Hitler e Goebbels puseram-se também a redigir 2 declarações, uma publicada pelo partido, outra endereçada pelo Führer ao povo alemão. Às 13 horas desta tarde, Hitler reuniu mais uma vez o gabinete e os chefes militares, aos quais leu o texto da nova lei e as 2 proclamações. De acordo com o que me disse um informante, depois que a voz mágica de Hitler pronunciou a última palavra, os membros do gabinete abraçaram-se mutuamente. Em seguida, o general von Blomberg, já grisalho, chefiou os presentes em 3 entusiásticas aclamações ao Führer. Essa reunião de gabinete deve ter sido uma das mais indignas de toda a história alemã. Mas esses nazistas não se preocupam com a dignidade, desde que possam tirar algum proveito. E os Junkers que estão correndo para as casernas esquecerão muita coisa e engolirão outras, agora que Hitler lhes deu exatamente o que desejam. Uma enorme multidão reuniu-se esta tarde na Wilhelmplatz, defronte do edifício da chancelaria, aclamando o nome de Hitler, até que este apareceu numa das janelas e saudou o povo. A criação do exército de conscritos que decretou hoje, em flagrante desafio ao Tratado de Versalhes, fortalecerá consideravelmente a sua posição interna, já que existem poucos alemães, qualquer que seja o ódio que alimentem contra os nazistas,
capazes de não aplaudir a medida de todo o coração. A grande maioria apreciará a forma pela qual ele torceu o nariz a Versalhes, de que todos se queixam, e militaristas de coração aplaudirão o renascimento do novo exército. Trata-se de um golpe terrível desfechado contra os aliados, França, Grã-Bretanha e Itália, que lutaram lado a lado na Grande Guerra e redigiram um tratado de paz destinado a destruir o poder militar da Alemanha, mantendo-o praticamente inexistente. E que farão Londres e Paris? Poderiam lançar uma guerra preventiva que seria o fim de Hitler. Os poloneses que aqui se encontram dizem que Piłsudski estaria disposto a auxiliar tal empresa. Mas as primeiras reações da noite, segundo o nosso escritório de Paris, são todas contrárias a essa iniciativa. Veremos. Vou para a cama extenuado, doente com mais esse triunfo nazista, mas profissionalmente contente por ter tido a oportunidade de lidar com uma notícia tão sensacional como essa. Dosch estava ausente, o que fez com que todo o trabalho recaísse sobre mim. E assim ele terminou o dia 15 de março, né? Sugerindo que poderiam lançar uma guerra preventiva para dar fim a Hitler como presidente e chanceler alemão, mas isso não aconteceu. Berlim, 17 de março de 1935. O primeiro parágrafo do meu despacho desta noite resume o dia verdadeiramente extraordinário que foi o de hoje, da seguinte forma, abre aspas, o Dia dos Heróis, dedicado aos 2 milhões de alemães mortos na guerra, foi comemorado hoje entre espetáculos não igualados desde 1914, uma vez que o renascimento do poderio militar da Alemanha suscitou profissões de paz misturadas a atitudes de desafio. Fecha aspas. Os alemães chamam o dia de hoje de Heldengedenktag, correspondendo esta data ao Decoration Day americano. A principal cerimônia do dia foi realizada à tarde na Staatsoper, Ópera do Estado, com todo o brilho que os nazistas sabem utilizar com tanta eficiência. O pavimento térreo da ópera estava transformado num verdadeiro oceano de uniformes militares, cheio de um número surpreendente de antigos oficiais do exército, que, da noite para o dia, devem ter escovado os seus uniformes cinzentos e polido os capacetes pontiagudos de antes da guerra, vistos em maior número. Poderosos refletores batiam em cheio contra um grupo de membros da Reichswehr, imóveis como estátuas, sustentando bandeiras de guerra que drapejavam. Sobre eles, presa a uma grande cortina, uma enorme cruz de ferro talhada em prata e negro. O ambiente propício foi conseguido no momento exato, quando a orquestra rompeu os primeiros acordes da Marcha Fúnebre de Beethoven, uma peça notável que parece despertar a alma alemã. Hitler, seguido de seus capangas, ocupava o antigo camarote real. Todavia, não pronunciou nenhum discurso. Foi o general von Blomberg quem falou em seu lugar, parecendo-me que pronunciava apenas as palavras escritas pela pena do Führer. Blomberg afirmou: o mundo foi lançado a reconhecer, o mundo foi forçado a reconhecer que a Alemanha não morreu com a derrota sofrida na Grande Guerra. A Alemanha voltará, mais uma vez, a ocupar o lugar que merece entre as nações. Nós nos voltamos a uma Alemanha que nunca mais assinará um tratado de paz que não possa ser cumprido. Nós não temos necessidade de vingança, porque, através dos séculos, já conquistamos todas as glórias. Diante do olhar aprovador de Hitler, o general prosseguiu: não queremos ser lançados a uma nova guerra mundial. A Europa tornou-se demasiadamente pequena para servir de campo de batalha a outra guerra universal.
E, uma vez que todas as nações dispõem dos mesmos meios para fazer a guerra, um conflito futuro significaria apenas a automutilação de todas. Queremos apenas a paz, com direitos e garantias iguais para todos. Nada mais procuramos. Sábias palavras, pronunciadas não somente para apaziguar o povo alemão, que com certeza não deseja a guerra, como apaziguar também ingleses e franceses. A referência às garantias foi dirigida aos franceses. Trata-se de uma palavra que incomoda o Quai d'Orsay. Hitler tinha à sua direita o marechal de campo von Mackensen, o único marechal sobrevivente do exército imperial, metido no seu uniforme agaloado de hussardo da morte. Estava também presente o ex-Kronprinz Wilhelm, o ex-príncipe, embora Hitler tivesse o cuidado suficiente de não convidá-lo para o seu camarote. O único embaixador que compareceu a esta cerimônia foi o dos Estados Unidos, Dodge, tendo os demais da Grã-Bretanha, França, Itália e Rússia primado pela ausência. Nem mesmo o representante do Japão compareceu à ópera. Aliás, Dodge parecia inteiramente contrafeito. Depois dessa solenidade na ópera, Hitler passou em revista as tropas. Não faltou a esse desfile um batalhão de homens das forças aéreas, metidos nos seus uniformes azul celeste, que marchavam num passo de ganso digno dos veteranos que na verdade são, mas que não se diz. Na minha opinião, as duas proclamações publicadas ontem nada valem, mas, lidas nos matutinos de domingo, impressionaram-me mais que nunca, demonstrando o cuidado de Hitler na apresentação do seu fato consumado sob a forma mais favorável ao seu próprio povo. Ao mesmo tempo que impressiona a opinião do mundo exterior, fazendo crer que ele não somente está plenamente justificado no que fez, como, sobretudo, que é um homem amante da paz. Assim, por exemplo, o pronunciamento do partido, abre aspas. Com o dia de hoje, foi restaurada a honra da nação alemã. Permaneceremos erectos, como um povo livre perante as nações. Na qualidade de Estado soberano, temos plena liberdade para negociar, propondo-nos a cooperar na organização da paz. Fecha aspas. Ou então a proclamação do próprio Hitler ao povo alemão. Começa com a mesma história que já narrou tantas vezes. Abre aspas. Os 14 pontos de Wilson, a desigualdade do Tratado de Paz, o desarmamento completo da Alemanha, num mundo em que todas as outras potências se conservaram superarmadas, as seguidas tentativas da Alemanha para chegar ao entendimento com as demais nações, etc. Depois, fecha aspas aqui. Depois esta tirada, abre aspas. Assim fazendo, decretando a conscrição, agiu de acordo com as mesmas premissas que Mr. Baldwin exprimiu com tanta exatidão no seu último discurso. Um país que não queira adotar as medidas preventivas necessárias à sua própria defesa nunca disporá de qualquer poder neste mundo, nem moral nem material. Fecha aspas. Em seguida, dirigindo-se à França, abre aspas. Finalmente, após a solução do caso do Zaher, a Alemanha transmitiu à França a garantia solene de que agora nunca mais terá exigências territoriais a apresentar contra ela. Fecha aspas. Por fim, uma declaração dirigida tanto aos alemães como a todo o mundo. Abre aspas. Nesta hora, o governo alemão renova perante o seu povo e perante todo o mundo as garantias de sua decisão de nunca prosseguir além da salvaguarda da honra alemã e da liberdade do Reich, e especialmente de que, ao rearmar a Alemanha, não pretende criar um instrumento de ataque, mas, ao contrário, organizar um exército exclusivamente destinado à sua defesa
e, portanto, à manutenção da paz. Assim procedendo, o governo do Reich exprime a confiante esperança de que o povo alemão, tendo reconquistado a própria honra, possa gozar do privilégio de, em condições de igualdade independente, fornecer a sua contribuição para a pacificação do mundo, numa cooperação franca e livre com as demais nações. Fecha aspas. Todos os alemães com quem conversei hoje aplaudiram a redação dessas linhas. Um dos empregados alemães do meu escritório, que não é nazista, afirmou: o mundo pode esperar uma oferta de paz feita com maior lealdade? De minha parte, concordo com a boa impressão que elas transmitem. Ebert aconselha-me a permanecer cético, e é o que me parece que sou. Falei essa noite pelo telefone com os meus escritórios de Paris e Londres. Ambos afirmaram que ingleses e franceses continuavam tentando coordenar as ideias. Londres revelou-me que Garvin publicou hoje um artigo no Observer dizendo que a atitude de Hitler não despertou nenhuma surpresa e insistindo para que Sir John Simon realize a sua anunciada visita a Berlim. O Sunday Express, de Lord Beaverbrook, adverte seus leitores contra o perigo de ameaçar a Alemanha com a força. Amanhã, segundo a informação transmitida pelo nosso escritório de Londres, o Times vai publicar um artigo conciliatório. Minha impressão é de que Hitler venceu em toda a linha. Berlim, 18 de março, no escritório. Uma esquadrilha dos aparelhos de bombardeio de Göring acaba de sobrevoar o nosso edifício em formação cerrada, a sua primeira aparição em público. Os pilotos mantiveram uma formação perfeita. 2 dias depois, 18 de março, a lei que fala que eles vão voltar a ter exército é de 16 de março. 18 de março já tem uma esquadrilha pronta para apresentar à população. Então, de fato, eles vinham construindo equipamento militar às escondidas, né? Aviões e tal. Berlim, 26 de março de 1935. Sir John Simon e Anthony Eden estiveram em Berlim durante estes 2 últimos dias, conferenciando com Hitler e com o barão von Neurath. Esta tarde, os 2 enviados britânicos receberam-nos na sede da velha embaixada inglesa. Para não nos dizerem coisa alguma, Simon dera-me a impressão de ser um homem inteiramente fútil. Eden, que parecia um estudante e que se comportou como tal, permaneceu todo o tempo andando de um lado para o outro do palco. Nós estávamos no salão de baile, onde há um palco, falando a seu chefe e segredando-lhe alguma coisa ao ouvido, todas as vezes em que fazíamos uma pergunta difícil. Eu vou ler esse trecho de novo porque tem uns apóstolos e eu acho que ficou mal lido, ruim para sua compreensão. Eden, que parecia um estudante e que se comportou como tal, permaneceu todo o tempo andando de um lado para o outro do palco. Nós estávamos no salão de baile, onde há um palco, falando a seu chefe e segredando-lhe alguma coisa ao ouvido todas as vezes em que fazíamos uma pergunta difícil. A única coisa que Simon nos disse e que vale a pena mencionar foi que ele e Hitler encontraram-se, abre aspas, em desacordo sobre todos os assuntos, fecha aspas. Aparentemente, pelo menos os alemães o afirmam, Hitler lançou mão de grandes argumentos contra a Rússia e o pretendido Locarno Oriental, que traria a União Soviética para um sistema de defesa organizado nas fronteiras orientais da Alemanha. De sua parte, a Wilhelm Strasser
quase não procura ocultar o fato de que Hitler falou durante todo esse tempo, enquanto Sir John se limitou a ouvir. Eden vai prosseguir viagem para Varsóvia e Moscou. Simon regressa a Londres. Vou ler mais um pedacinho aqui de abril. Berlim, 9 de abril. Recepção de gala na ópera hoje à noite para celebrar o casamento de Göring. O ministro do Ar casou-se com uma atriz de província, M. Sonnermann. Recebi um convite, mas não estive lá. Elementos do partido revelaram-me que Goebbels está fulo de raiva pela ostentação de prodigalidade de seu arqui-inimigo, de que a noite de hoje foi apenas um exemplo, acrescentando ter ele dito aos jornalistas que poderiam comentar o acontecimento de forma sarcástica se quisessem. Acho que poucos jornalistas ousarão fazê-lo. Berlim, 11 de abril de 1935. O doutor S., grande advogado judeu que serviu a sua pátria nas linhas de frente da Grande Guerra, surgiu repentinamente hoje em nosso apartamento, depois de passar alguns meses prisioneiro da Gestapo na Columbia House. Teza estava em casa quando ele chegou e disse que ele se achava em mau estado, um pouco apatetado, mas aparentemente cônscio de suas condições, uma vez que tinha receio de ir para casa e enfrentar os olhares da família. Tez procurou reanimá-lo com um pouco de uísque, encorajou-o e mandou-o para casa. Há muito tempo que sua esposa está atacada de prostração nervosa. O Dr. S. declarou que nenhuma acusação tinha sido proferida contra ele, além de ser judeu, ou meio-judeu, e de ter sido um dos muitos advogados que se ofereceram para auxiliar a defesa de Thälmann. Muitos judeus têm vindo à nossa casa no decorrer desses últimos dias, pedindo conselhos ou auxílio para seguir para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Infelizmente, é muito pouco o que podemos fazer por eles. Eu não sei falar alemão, né? Então, a pronúncia dessas palavras tem sido um desafio para mim e para você que ouve. Bad Zarow, 21 de abril, Páscoa. Estamos passando as férias da Páscoa fora de Berlim. O hotel está cheio, principalmente de judeus, e ficamos um pouco surpreendidos ao verificar que muitos deles aparentam prosperidade e nenhuma sombra de temor. Acho que demonstram um otimismo injustificado. Nós ficamos por aqui, então. No próximo vídeo, começamos em maio de 1935. Aqui a gente viu como os alemães se sentiam humilhados com o Tratado de Versalhes, imposto após a Primeira Guerra, né? Como isso esteve a vida toda, desde o fim da Primeira Guerra, na cabeça do Hitler, né? Buscando crescer, buscando superar a humilhação e dar um troco à altura. Mas também como eles já vinham com um discurso de estamos reconstruindo nosso exército apenas para a paz, queremos apenas nos defender, não faremos nada de ruim contra os outros países, né? Esse discurso foi muito preponderante. A Alemanha, França e Inglaterra começam já sem saber como lidar com isso, dando créditos e mais créditos aos avanços que o Hitler começa a impor. E aqui também já aparecem as primeiras narrativas dos judeus, da questão dos judeus, né, da perseguição a eles. Uma coisa que eu não me lembrava, que Goebbels e Göring eram arqui-inimigos, embora ambos muito próximos a Hitler, e também a questão da não liberdade de expressão, sempre aparece muito, né? Embora os jornais ainda estivessem funcionando, pudesse sair alguma informação dali.
mas a notícia dentro do país vinha enviesada, vinha com uma narrativa passando a mensagem que se queria passar, obviamente, né? E, e eu gostaria de falar para você que nos ouve que se você, ao ouvir a narrativa desse trecho, do trecho que você está ouvindo, né, que está sendo lido, se lembrar de algum filme, faça um comentário, indique esse filme para que outras pessoas possam ver. O cinema, ele é muito bom, né? É um recurso muito legal para a gente ver como a vida era naquele tempo, ver aquela história em específico. Então, dê essa dica aqui se você se lembrar, tá bom? Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, de compartilhar o vídeo, de compartilhar o canal para pessoas que você conheça e acha que terão interesse no que a gente está fazendo aqui.